Oi, eu sou a Karina, esse é o Naftalina Fresh e hoje eu finalmente vou falar sobre como foi passar 30 dias sem Instagram. Eu não sei se alguém aqui que me escuta também lê as coisas que eu publico lá no meu perfil no Medium, mas eu postei lá um texto bem longo até, dá uns 4 minutos de leitura, falando bastante detalhadamente como foi esse processo de o que me fez parar de usar o Instagram e como que foi ver o mundo, digamos assim, sem essa rede social. Eu vou tentar falar aqui mais ou menos como foi também, porque estou vivendo um momento em que estou pensando sinceramente em voltar a fazer isso e até não usar mais mesmo. Essa definitivamente não é a primeira vez que eu tenho vontade de fazer isso, mas é efetivamente a única onde eu fui lá, desativei meu perfil e passei mais de 30 dias sem ter acesso a ele e sem querer postar stories, sem querer estar vendo o que as outras pessoas estavam fazendo. Foi uma coisa que deu uma mudada na minha cabeça mesmo. E eu vou dividir com vocês como é que foi isso. Eu sou uma pessoa que costuma tomar atitudes assim, meio de soco, sabe? Eu falo isso até no texto que eu escrevi. Não é, vou me planejar para que isso aconteça. Não, eu tinha a ideia. E aí, num momento de desespero, de não aguentar mais o que estava causando na minha cabeça, eu fui lá. E numa noite de quinta-feira eu desativei tudo, porque na sexta de manhã eu ia viajar para a praia e não queria mais ter que lidar com isso. Então, calhou de ser bem nas minhas férias, no momento onde eu não ia mais estar dentro de casa, na cidade, enfim, não ia estar na mesma rotina. E eu acho que isso facilitou um pouco as coisas também. Eu percebi que eu estava passando tempo demais na internet, e especificamente no Instagram. Quando eu deitava para dormir, teoricamente dormir, e ficava mexendo no celular até sentir o meu olho doer ou a minha cabeça começar a ter umas pontadas, por conta de eu estar forçando mesmo a visão na luminosidade da tela com o quarto escuro. E dali pra frente eu percebi que não tinha sentido eu ficar fazendo isso. Eu tinha que dormir. Não tinha que estar mexendo em tela nenhuma, precisava descansar, porque geralmente no dia seguinte eu acordava com enxaqueca, ou enjoada, ou com os olhos muito cansados. E era disso, sabe? De ficar forçando muito. Então, num momento assim de desespero, como eu falei, eu decidi parar com isso para ver se eu conseguia melhorar mesmo. Que tipo de importância é essa, sabe? Que eu tava dando para a vida dos outros ou para postagens de desconhecidos ou aquele monte de coisa inútil que aparece no Explorar. Por que que eu tava assistindo aquilo? Eu tinha era que estar dormindo e cuidando da minha saúde. E esse era um ponto que eu precisava mudar. Então, nesses mais de 30 dias que eu passei sem Instagram, no começo foi um pouco esquisito, porque era automático pegar o celular quando acordava e já buscar o aplicativo para clicar, para ver nada, porque não tinha nada, não tinha o que ver. Não existia um propósito ali. E isso eu entendi depois, que se eu não tô entrando para postar um story específico, uma foto específica de uma coisa legal que eu fiz ou que eu queria mostrar, não tinha para que estar lá. Então isso também impulsionou a pensar assim, o tempo que eu tô perdendo aqui eu podia fazer tanta coisa. E como eu falei no episódio passado, em janeiro eu li um livro de mais de 400 páginas por não estar usando o Instagram, sabe? Olha o tempo que eu perdi usando o Instagram, que eu podia estar fazendo coisas muito mais legais para minha vida, como aquele livro que eu li. E aí nesse tempo sem usar rede social, porque eu já não tenho mais Twitter, né? Eu não falei isso, mas também deletei o Twitter, isso ficou em 2023. Posso fazer um post é engraçado, né? Parece que eu tô numa rede social. Posso fazer um episódio só sobre ter deletado o Twitter, que foi um processo muito mais difícil e doloroso, entre muitas aspas, do que os 30 dias sem Instagram. Mas enfim, voltando. Ficar sem Instagram justamente no período onde eu tava na praia me fez enfiar na minha cabeça uns dias antes da viagem o conceito de ter olhos para ver e não para postar. Porque eu tava tão no automático, tão condicionada a olhar para as coisas já com o celular na mão, abrindo a câmera, pensando, isso aqui dá um story. Se eu tirar foto disso aqui, tal música vai combinar. Se eu fizer uma foto minha desse jeito, com essa roupa, tal pessoa vai ver, tal amigo vai comentar, fulana de tal vai achar bacana. Que isso importava de verdade, gente? Se desligar a internet do mundo, acabou. O que isso mudou na minha vida? O que de bom isso me trouxe? Me trouxe só a maravilhosa síndrome de pombo, que é se contentar com migalha, que são likes e comentários de desconhecidos e pessoas que na vida real mesmo não iam mudar em nada na minha vida. Pelo contrário, se me conhecessem na vida real, talvez não iam querer me conhecer, então só estão ali me seguindo. E eu tive que começar a ter um pouco mais de consciência com isso.
Principalmente porque depois dos 30 dias sem Instagram, eu decidi voltar para a rede porque era a Semana de Planeta Atlântida, que é um festival aqui do Rio Grande do Sul. Se tu me acompanha ou me conhece, pelo menos sabe que eu tento ir todo ano. E aí, uns dias antes do Planeta, eu reativei a minha conta porque eu queria postar stories lá, eu queria fazer parte disso. Eu gosto muito do festival, é uma coisa que faz parte da minha vida de verdade. E aí, 30 dias sem Instagram e 15 dias com, nossa, foi muito esquisito. Eu tinha a sensação de que o meu rosto estava derretendo, e eu só sentia isso quando eu estava mexendo demais na tela do celular, olhando pro Instagram especificamente. Era uma sensação bem palpável, eu diria até. Parece que as bochechas estão realmente derretendo. A região um pouquinho para baixo dos olhos cansa tanto que parece que derreteu. Eu não sei se tu já sentiu isso, se não sentiu eu também não recomendo que sinta. Se é uma coisa só minha, algum médico aí, por favor, me diga por que eu senti isso. Mas é algo que eu quero parar de sentir. Eu ainda tenho meu Instagram, eu continuo tendo ele, não desativei de vez, nem deletei, enfim. Mas essa sensação física de que o rosto tá derretendo enquanto tu olha sem parar pra tela, passando stories ou vendo feed, é horrível, é péssima. Eu não sei se somatiza com todas as questões da cabeça de estar dentro da rede social e aí o corpo tenta avisar no teu rosto, falando, mulher, pelo amor de Deus, eu estou derretendo olhando para isso, pare, por favor. Então é complicado, sabe? Eu não recomendo mesmo. Se tu não tem Instagram, não queira ter. E se tu tem e já passou por alguma coisa semelhante com o que eu tô falando aqui, pensa se às vezes não é o caso de dar uma parada. Eu sei que não é fácil. Esse perfil que eu tenho até hoje foi feito em 2018, antes dele teve mais um ou dois. E deletar de vez é uma coisa que a gente não consegue de verdade, assim, de princípio pelo menos, porque a gente não quer perder o link com as pessoas, né? Se eu deletar o meu Instagram, vai ter muitas pessoas que eu não vou fazer ideia de como é que vão estar depois. Porque é o meu único, digamos assim, o meu único fiozinho que me liga com boa parte das pessoas que eu conheço. Mas é o que eu também falei no meu texto no Medium. Ninguém é tão importante assim na internet. E se alguma coisa for urgente de verdade, eu vou receber uma mensagem no WhatsApp. Agora, se eu não te tenho no meu WhatsApp, tu não me tem no teu, talvez é porque a gente não é próximo a ponto de precisar conversar sobre. Então, talvez eu não seja importante na tua vida e nem tu na minha. É um pouco trágico, um pouco extremista de se falar, pode ser. Mas é uma realidade, né? A realidade nem sempre é bonita. Então, ter ficado 30 dias sem Instagram me fez olhar para as coisas com mais calma. Eu senti, assim, não sei se eu posso dizer fisicamente, mas eu sentia a minha cabeça desacelerar. Eu olhava com mais calma para as coisas, eu sentia o dia demorando mais para passar. Não era uma coisa que o tempo escorria pelas minhas mãos e eu não tinha visto para onde ele foi, sabe? Eu estava sentindo o dia passar, eu estava vendo o tempo das coisas. Não era uma coisa assim, ai, nossa, tô olhando aqui pro celular e, nossa, anoiteceu. Anoiteceu, eu não vi o sol se pôr, eu não vi o episódio direito que eu tava prestando atenção, tentando gravar um bumerangue da abertura da série que eu tô assistindo, ao invés de assistir a série, sabe? São pequenas coisas que foram se somando e que hoje, agora que já passou o Planeta Atlântida, já fiz as minhas publicações, já postei o meu carrosselzinho do festival, eu vejo que talvez eu tenha que voltar para isso. Eu tenho que voltar para mim, eu tenho que me reencontrar. Parece muito um papo de coach isso, eu sempre caio nessa, mas é porque é verdade. Talvez eu precise me reencontrar e não é no Instagram que eu tô. Não vai ser lá que eu vou me achar. Foi um desabafo, obviamente, foi um desabafo, né, como todos os episódios têm sido. Enfim, eu precisava botar isso para fora também em forma de áudio. Se de alguma forma isso te tocar, mexer contigo, dá uma considerada. Eu sei que não é fácil desativar e parar e não sei o quê, mas vai aos poucos, tenta, tipo, em vez de olhar toda hora, olha só no fim do dia. Olha só no fim do teu expediente. Assim, o que for importante vai chegar pra ti. E a maioria das coisas não vão chegar porque não importam, sabe? Se cuidem, cuidem da cabeça de vocês, porque é isso que importa, sabe? O feed não é importante, a cabeça de vocês é. Se o Instagram acabar, acabou. A cabeça de vocês tem que continuar, sabe? Enfim, eu sou a Karina, esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui, e olha que hoje foi bastante tempo. Vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais, tchau!